lá. Vamos conversar sobre comunicação. O que é comunicar-se? A palavra já diz comum, tornar comum. Porque quando eu penso que eu preciso comunicar com alguém, eu entendo que eu chego diante da pessoa, olho no olho, a pessoa está na minha frente, eu tenho uma linguagem corporal, que é algo que eu não tenho domínio sobre ela, ela simplesmente acontece. A pessoa também tem o jeito dela se expressar, o perfil de comportamento dela faz com que ela se expresse de tal maneira, nos gestos, né, em todos. Mas a primeira comunicação é pela imagem. E essa comunicação, só de olhar para uma pessoa a gente pode imaginar quem ela é, qual a posição social, que profissão ela trabalha, quais são os seus princípios, seus valores. Podemos. E isso nós fazemos de uma forma tão natural que a gente não se dá conta que estamos fazendo um julgamento. A palavra é essa. Julgar, mas julgar? Sim, julgar. Porque o nosso cérebro processa a imagem de uma forma, primeiro vai para o hipotálamo, que é o centro das emoções, na amígdala, e nosso cérebro reage emocionalmente. Então, isso todo mundo, ninguém foge disso. Então, todos nós julgamos. Julgamos pela aparência, pelo jeito de falar, julgamos. Ou imaginamos. Talvez a gente deixe de falar a palavra julgar para dizer, imaginamos que a pessoa seja isso ou aquilo, assim ou assado pela sua comunicação. E comunicar, na verdade, gente, é tornar comum achar um ponto de conexão, né? Para poder haver um diálogo, para haver um entendimento. Porque assim, se eu chego e falo uma língua e a pessoa está falando outra que eu não entendo, que ela também não entende, não tem como ter comunicação. Então é preciso achar um ponto em comum. Então, na verdade, se achar um ponto entre dois mundos diferentes. Eu tenho meu mundo, minha história, meus registros, minhas crenças, meus pontos fortes, minhas fragilidades, meus medos, meus pontos a serem desenvolvidos, meus motivadores, eu. E a outra pessoa também tem tudo isso. Enfim, então, todos os registros da minha memória, com essa capacidade fantástica que o nosso cérebro tem de armazenar, tá? São sinapses o tempo todo, trilhões de neurônios ali, e aí vem uma informação nova, reconfigura. O tempo todo nosso cérebro está passando por uma reconfiguração. E a pessoa chega na mesma vibe, configurando e, olha, tá, meu mundo é assim. E a gente precisa achar um ponto em comum para conversar. Então, na tradução da imagem da pessoa, eu costumo dizer que o profissional que trabalha com a imagem pessoal, ele precisa trabalhar muito essa questão da comunicação, porque ele precisa saber entrar no mundo do outro, perceber o outro em um nível em que ele consiga entender o que realmente a pessoa quer, precisa, ao ponto de traduzir na imagem dela. Então, comunicação, gente, é algo assim, eu diria, muito mais sério ou importante do que a gente possa imaginar. Porque se comunicar é tornar comum, a nossa comunicação ela é indireta. Eu comigo mesma, a pessoa com ela. Então, quando eu chego diante da pessoa, eu tenho as minhas percepções sobre ela, ela tem as percepções dela sobre mim, chegamos a uma conclusão sobre cada uma, e aí quando começamos a conversar, de 55%, gente, do nosso julgamento, da nossa comunicação, é pela aparência. Depois vem 55%, deixa eu lembrar, 55% da aparência, 7% é a fala, 55 mais 7, 62. Então, 13% é a gestos, porque os gestos também falam, né? Se você chega incisivo, você comunica uma coisa. Se você chega doce, você comunica outra. Se você chega esfuziante, você comunica outra coisa. E por trás dessa comunicação existem as linhas e o que elas
comunico. Olha que bacana. Então, eu chego, a aparência chega primeiro, 55%. E aí, a pessoa gestua ou não, mas já comunica algo, depois ela fala. Então, se ela não tiver a oportunidade de falar, o julgamento é por aquilo que a gente viu. Tá entendendo como que é a questão da comunicação? Então, a pessoa está diante de mim, eu comigo mesma, ela com ela, e aí, vamos achar algo em comum? O que nós temos para conversar? Vamos lá, depende do assunto. Vamos pensar, então, num profissional que vai conversar com alguém que ele vai trabalhar na imagem. Ele tem uma percepção do belo, o outro tem outra percepção do belo. Então, porque eu tenho a minha percepção do belo, eu acho que eu tenho que imprimir no outro a minha percepção do belo? É assim que funciona? Então, gente, imprimir a nossa marca no outro é um ledo engano. As pessoas podem se identificar com o meu jeito de ser, mas vocês concordam comigo que ao longo da... Eu não sou jovem, né? Sou uma senhora, tenho 62 anos. Então, hoje eu estou num caminho que é diferente, por exemplo, de uma jovem de 20 anos, de 30 anos. E eu vou trabalhar na imagem dela segundo a minha percepção. Então, gente, sabe, por isso que a gente ensina esse caminho, se constrói, né, todo um caminho neuronal de conhecimento até que você passe pelo processo primeiro de autoconhecimento, depois você vai se perceber para depois perceber o outro. Você só é capaz de perceber o outro quando você primeiro percebe-se a si mesmo, isso é fato. Então, comunicar-se é tornar comum, ao ponto de você entrar no mundo, no universo da pessoa, aquele universo singular, e conseguir traduzir na imagem dela a verdade dela, que vai fazer com que ela se sinta importante diante do espelho. É um papel, nosso papel na sociedade, ele é muito mais profundo e necessário que nós possamos imaginar. Então, o que eu digo sempre aos profissionais de imagem pessoal: estudem mais, leiam mais, conheçam mais sobre a vida, conheça mais, reflita mais sobre você mesmo, sobre a sua história. Faça análise de perfil de comportamento, é o start para todos os processos. Porque para você entrar no mundo do outro, você tem que primeiro entrar no seu mundo. Se você nunca entrou nem no seu mundo, que capacidade você vai ter para entrar no mundo do outro? Eu só posso chegar e falar essas coisas que eu falo sobre identidade porque eu tive meu caminho, meus processos. Então, a minha habilidade para fazer isso foi porque eu vivi meus fracassos, minhas derrotas, meus constrangimentos, minhas dores, minhas desconstruções. Então, via de regra, é a mesma coisa. Então, você vai usar a regra platina, que diz o seguinte: a regra de ouro dizia, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Bacana. Só que agora mudou. Agora trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Capite? Método ligue, de ligar, conectar quem eu sou por dentro com quem eu sou por fora, conteúdo com embalagem, essência com aparência. Então, conectar, ligue, identidade e imagem, ou seja, traga para a sua imagem a sua identidade. Bacana, né, gente? Vem conhecer nosso trabalho, é tão maravilhoso. É o nosso porquê, nossa razão, nosso propósito. Obrigado, um beijo.